Vamos falar hoje sobre o Irã? Vou mostrar um vídeo agora que fala um pouco de como é a vida do judeu no Irã, da comunidade judaica no Irã. That's who Iran wants to kill, is all the Jews. Iran's intent to exterminate the Jewish people. In the Islamic Republic of Iran, the second largest Jewish population in the Middle East outside of Israel. We've been in Iran for 2,700 years. Homayoun Someyyah is the president of the Tehran Jewish Committee. In Iran, we have complete freedom to carry out our religious duties. There's a lot more religious diversity in this country than many people know about. For instance, in Isfahan alone, there are 13 synagogues. Chair Behravan used to live in New York City. One thing he values in Iran, he says, is the absence of anti-Semitism. I feel safer here than probably United States. Zion Makrefte is the head of Isfahan's Jewish community, and he says we consider ourselves Iranian Jews, not Israeli Jews. I cannot live without Iranian culture. Morsadet is an elected member of Iran's parliament. My decision about Israel based on the Iranian national interest. Everyone who is enemy of my country is enemy of me. Sabe como vivem os judeus no Irã? Apesar da tensão diplomática entre Irã e Israel, a comunidade judaica iraniana segue sua rotina sem grandes turbulências. São cidadãos iranianos com direitos assegurados, liberdade de culto e um legado histórico que remonta a mais de 2.700 anos. Diferente do que se pode imaginar, o Irã não apenas reconhece os judeus como minoria religiosa oficial, mas também protege suas tradições e locais sagrados. Os judeus estão presentes na Pérsia desde os tempos do Império Aquemenida, quando Ciro o Grande permitiu que os exilados babilônicos retornassem a Jerusalém. Séculos depois, mesmo com as mudanças políticas e religiosas no país, a comunidade permaneceu e manteve a sua identidade. Hoje, estima-se que entre 9.000 e 20.000 judeus vivam no Irã, principalmente em Teherã, Isfahan e Shiraz, onde há sinagogas, escolas judaicas e centros culturais ativos. Se há algo que diferencia o Irã de outros países da região, é o reconhecimento formal dos judeus como uma minoria religiosa protegida pela Constituição. E isso não é apenas no papel. Os judeus podem praticar sua fé, manter sinagogas e seguir rituais tradicionais sem restrições. A comunidade tem um assento fixo no parlamento iraniano, um direito raro para os judeus no mundo islâmico. Escolas judaicas funcionam normalmente ensinando hebraico e história judaica aos jovens. Além disso, o túmulo da rainha Esther e seu tio Mordecai, em Ramadã, são um dos mais importantes sítios judaicos da região e segue protegido pelo governo iraniano e aberto à visitação. Seja como médicos, empresários, professores ou comerciantes, os judeus iranianos integram-se naturalmente ao dia a dia do país. Festividades como Yom Kippur, Pesach e Hanukkah são celebradas sem impedimentos, e a alimentação kosher é acessível para quem segue as tradições alimentares da fé judaica. O convívio com os muçulmanos e outras minorias religiosas é parte da realidade iraniana, e a comunidade judaica tem sua rotina respeitada. E aqui está um ponto essencial: a postura iraniana contra Israel não se traduz em perseguição aos judeus. O próprio governo já afirmou repetidas vezes que sua oposição é ao sionismo político e não ao judaísmo. Os líderes da comunidade judaica no Irã já declararam que vivem com segurança e respeito, sendo reconhecidos como cidadãos iranianos com direitos e deveres, como qualquer outro grupo religioso oficializado. O Irã, muitas vezes retratado como um país intolerante pela mídia ocidental, mantém uma relação única com sua população judaica. Mesmo em meio à tensão geopolítica com Israel, a vida judaica segue pulsando no país, protegida por leis, tradição e respeito à diversidade. Entre a diplomacia e a realidade cotidiana, uma coisa é certa: os judeus iranianos continuam vivendo, prosperando e sendo parte da história e do presente do Irã. Vamos dar uma olhadinha dentro do Irã, uma espiada.
Sabia que quase 70% dos engenheiros de ciência e tecnologia no Irã são mulheres? Esse dado é interessante para desfazer uma narrativa de que mulher lá não tem direito nem a estudo e tal. Na verdade, a narrativa que a gente ouve do Irã é uma narrativa fantasiosa, principalmente sionista. Agora, o Irã é um exemplo de liberdade individual? O Irã é uma democracia. Mesmo assim, não é um exemplo de liberdade. E além do mais, o fato de ser democracia não garante mesmo que haja respeito às liberdades. De qualquer forma, eu fico com as palavras da escritora iraniana Sahar Derijani. Eu nasci em uma prisão iraniana. Meus pais foram mantidos em suas celas. Meus tios jazem em suas valas comuns. Nada que você possa me contar sobre os crimes do regime iraniano que eu não tenha vivido em sangue e osso. Isso não significa que eu quero que meu povo seja bombardeado, mutilado e morto com suas casas em ruínas. Se sua visão de libertação vem apenas através da destruição de vidas inocentes, então não é liberdade que você busca. Just remember, too, the Iranians literally throw gay people off of buildings. They don't adhere to basic human rights. Listen, here's the thing. The Iranians throw gay people off buildings. What is this obsession with queer rights when it comes to people looking for a reason to morally justify wanting to innocent people in another country? The actual reason behind this is because people cower behind anti-LGBTQ legislations that are like established by a certain governmental power, and focusing on that to justify why innocent people should be helps them deal with their cognitive dissonance. But it's not an actual logical reason. And pay attention to the language she uses. The Iranians throw gay people off buildings. Not in Iran. The government in power has made it an unsafe space for queer people. And so the government has established a culture where some people will go to extents where they do X, Y, and Z. No. The Iranians do this. People are not a monolith. There are lots of people in Iran who do not throw gay people off buildings. My friends from Iran do not come up to me and try to throw me off buildings. It's this alienating language that is used and weaponized to justify the othering of people so that when you destroy their homes and families, you feel better about it. That's not how the world works. This is not how you talk about people. Columbia University in New York likes to hire cops to violently assault their students for protesting. Does that mean that you say the New Yorkers beat up students for protesting and that's why we should throw explosives on all of New York? No, because that's insane. That is insane. That is insane, and you cannot talk about people like that. The war with Iran will be World War III. Iran is not alone, and it will not remain alone. With Russia, we are at possibility of peace, but we're also at a possibility of nuclear war. They're both very close. And if we go to war with Iran, we make nuclear war all the more likely. Do you think that the people pushing us toward war with Iran understand that? No, I think that they're following a plan, clean break, 1996, and a plan, 1991, 7 wars in 5 years, that has been deep set, and that has been Netanyahu's baby all the time. Netanyahu, I regard as one of the most delusional and dangerous people on the planet. He has engaged the United States so far in 6 disastrous wars, and he's aiming to engage us in yet one more. We're not standing up for Israel. We are engaging in war on Israel's behalf all over the Middle East. That's a completely different thing. Nothing that has happened in the Middle East has been for American national security. None of it. Not one of these wars. These have been Netanyahu's wars. اسرائیل امروز فرمانفرمای این بلاد اسلامی دارد میشد و اگر این بی‌تفاوتی و این کمک و این طفره زدن برای اینکه بشناسند اسرائیل را به رسمیت
اگر این به نتیجه برسد او فرمان فرمای همشون خواهد شد و همینطور که حالا تحقیرشون کرد و ذلیلشون کرد در مقابل خودش به امر امریکا، به طرح امریکا، این مطلب توسعه پیدا می کند و در همه جا ریشه می دواند. مکرر این مسئله ذکر شده است که اسرائیل قناعت نمی کند به اون جایی که هست، قدم قدم پیش می رد و هر قدمی که رفت میگد ما کاری نداریم، ما همین است. فردا قدم بالاتری برمی‌دارد. امروز لبنان است، فردا خدای نخواسته سوریه است، پس فردا عراق است و همینطور. Tem um e-mail de Hillary Clinton revelado no Wikileaks que revela a intenção de derrubar o regime iraniano, primeiro de derrubar o regime e provocar o caos na Síria, de modo a isolar o Irã. E além disso, tem a seguinte afirmação aqui, no e-mail está escrito o seguinte: se o regime de Assad cair, o Irã perderá seu único aliado no Oriente Médio e ficará isolado. Ao mesmo tempo, a queda da casa de Assad poderá muito bem desencadear uma guerra sectária entre os xiitas e a maioria sunita da região, envolvendo o Irã, o que, na opinião dos comandantes israelitas, não seria mal para Israel e seus aliados ocidentais. Detalhe, o Irã não inicia agressão a nenhum país há pelo menos 150 anos. Por que querem transformar o Irã num grande vilão, sendo que os Estados Unidos e Israel iniciaram várias guerras nos últimos anos? A quem interessa essa narrativa? Para você ter uma ideia, nos últimos 150 anos, Teherã não inaugurou nenhum conflito. Mas não se pode dizer o mesmo de Washington e Tel Aviv. Nesse período, os Estados Unidos começaram pelo menos 10 guerras, como no Iraque, no Afeganistão e no Vietnã. E isso para não contar as outras que foram financiadas por debaixo dos panos. Já Israel deu o primeiro tiro em pelo menos 3 conflitos: Palestina, Líbano e Egito. Ainda assim, a mídia brasileira diz que a grande ameaça é o Irã. As manchetes estão por toda parte. O Irã seria o próprio culpado pelos ataques que sofreu, tudo por causa do seu programa nuclear. Jornais e portais no Brasil destacam como Israel e Estados Unidos estão tentando frear a República Islâmica, ignorando que Washington e Tel Aviv já possuem bombas nucleares e que foi o próprio governo Trump que saiu unilateralmente do acordo sobre armas nucleares com o Teherã. Mas por que exaltar esse medo no Brasil se o Irã nunca deu golpe na América Latina, nunca instalou tropas para apoiar ditaduras e nunca falou em internacionalizar a Amazônia? Até onde vai essa manipulação? We are ready. Shamkhani is one of the few people in Iran authorized to speak about the sensitive negotiations. We can definitely have better relations with the U.S. Shamkhani said that Iran is willing to commit to never having a nuclear weapon, to getting rid of its stockpiles of highly enriched uranium, to only enriching to a level needed for civilian use, and to allow inspectors in to oversee it all, in exchange for lifting all sanctions immediately. He said Iran would accept that deal tonight. Israel violou o direito internacional e violou aí a Carta das Nações Unidas ao atacar o Irã com a justificativa que era um ataque preventivo, né? A Carta das Nações Unidas e o direito internacional não permite isso. Então isso já é uma ação ilegal de Israel contra o Irã, sob o pretexto que estaria ali fazendo um ataque preventivo para, digamos assim, aniquilar a possibilidade do Irã chegar a uma arma nuclear. Então por que isso já vou desmistificar, né? A própria, que foi indicada pelo Donald Trump, a própria diretora da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, uma ex-militar, o nome dela é Tulsi Gabbard, já tinha falado ali há menos de 2 meses, em março, né, há 2 meses atrás, que o Irã não estaria desenvolvendo uma arma nuclear. Então, a própria diretora da Inteligência Nacional, que foi indicada pelo Donald Trump,
fez, né, todo o serviço de inteligência e todas as inspeções, a declaração que o Irã não estaria construindo uma arma nuclear, ou seja, estaria realmente utilizando as instalações nucleares do Irã para fins pacíficos, para utilização civil, como é previsto, né, pelo Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que qualquer país pode desenvolver a tecnologia nuclear para fins pacíficos. Então, isso você já desmistifica, obviamente, o Donald Trump agora começou a desmentir, falou que ela está errada, quer dizer, ela que é a diretora nacional de inteligência, fez toda, né, a investigação, fez toda a inspeção, utilizou todo o serviço de inteligência, não só dos Estados Unidos, como do mundo todo, chegou a essa conclusão e fez essa declaração no Congresso americano. E não é de se estranhar que o Donald Trump agora venha a público falar que ela está errada, né, mas com que propriedade ele pode falar que ela está errada? Se ela é a pessoa do governo, uma ex-militar, indicada justamente para chegar e fazer toda essa investigação. Então, essa alegação de que o Irã estaria chegando num armamento nuclear não se sustenta, né? Segundo, foi o próprio Donald Trump, lá no primeiro mandato dele, em 2016, que tirou os Estados Unidos desse acordo. Já tinha chegado, o governo anterior já tinha chegado a um acordo nuclear com o Irã, e os Estados Unidos foi lá e saiu desse acordo, cancelou esse acordo. Então, também não se justifica. Só que o enriquecimento de urânio para fins pacíficos, para fins energéticos, ele é fundamental para a soberania energética do Irã. Caso contrário, o Irã vai ficar à mercê das potências nucleares e do fornecimento de energia das potências nucleares na mão do Ocidente, por exemplo, e que usa muitas vezes isso como arma de coerção, como é o caso dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores iraniano, ele disse que não faz sentido os apelos para que ele volte às negociações diplomáticas, porque foram os Estados Unidos que sabotaram as negociações em dois momentos, né? Primeiro, dando luz verde para Israel atacar as instalações nucleares iranianas, e segundo, quando os Estados Unidos mesmo foram lá e atacaram. Well, I think it is irrelevant to ask Iran to return to diplomacy, because we were in the middle of diplomacy. We were in the middle of talks with the United States when Israelis blew it up. And again, we were in the middle of talks and negotiation with Europeans, happened only 2 days ago in Geneva, when this time Americans decided to blow it up. So we were in diplomacy, but we were attacked militarily. So it was not Iran, but the US who betrayed diplomacy. They betrayed negotiations. When at the middle of negotiations with us, they gave green light to Israelis, if not instructed them, to attack Iran's nuclear facilities. I think they have proved that they are not men of diplomacy, and they only understand the language of threat and force. And this is very unfortunate. Documentos vazados pelo Irã revelam que Israel tem aliança com a Agência Internacional de Energia Atômica, o que feriria gravemente a imparcialidade da agência. Did Iran majorly miscalculate? Because even now, President Trump is providing Iran with an off-ramp, telling them to come to the negotiating table. At what point will Iran take that offer? Well, according to your narrative, Iran always miscalculates. It's the regime. I heard the regime 20 times in the last 10 minutes as I was listening. You sound like TASS news agency upgraded during the Soviet Union. And you say the regime is unpopular and is killing its people. When General Soleimani was murdered by the same Trump that you talk about, millions of people came to the streets of this city, Tehran, that I'm in. So how is it that he's so unpopular? This propaganda that you're producing is only justifying aggression. What the Israeli regime did was aggression. What it did was unjustified aggression. And Netanyahu has been saying for over 30 years, some say up to 40 years, he's been saying that Iran's on the verge of creating
a nuclear weapon. And thanks to people like you, he gets away with these lies. Can we talk a little bit about the regimes? Saying regime, I think it helps you contain your contempt for independent countries. You after all, you work for Sky News. It's understandable. But the regime, how do you know that the Israeli regime had bases inside Iran? You're just repeating their propaganda. Of course, Israel for you is not a regime. Avi Schleim, when Danny talks about the threat from Iran, do you recognize that language? How big a threat, in your view, is Iran to Israel today? Iran is not an existential threat to Israel, but it is a strategic threat. Now, let's compare the records of these two countries. Iran has never attacked a neighbor. Israel has repeatedly attacked its neighbors. Iran signed the Non-Proliferation Treaty. Israel has refused to sign. Iran submits to inspection by the International Nuclear Energy Agency. Israel refuses to submit. Iran has no nuclear weapons. Israel has between 75 and 400 nuclear weapons. So Israel poses an existential threat to Iran. Now, okay. Okay, briefly, and then I have one more point to make. For the last 40 years, Israel has conducted a systematic campaign of disinformation about Iran. Why the lies? Why the double standards? Why the hypocrisy? Autoridades de segurança israelenses afirmaram que Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, ele é o obstáculo para as negociações com os Estados Unidos e Israel. E que se ele não aceitasse o cessar-fogo, ele seria morto, seria alvo. Até que o Irã se coloque de joelhos e seja subjugado e colonizado, assim como são hoje os palestinos. شما در قبال مسئله هسته‌ای عقب نشینی کنید، مسئله شما با آمریکا تمام میشه؟ نه آقا، قضیه موشک پیش میاد. چرا موشک داریم؟ از قضیه موشک مایوس بشن، قضیه مقاومت پیش بیاد. چرا شما از حزب الله، از حماس، از فلسطین چرا حمایت میکنید؟ این قضیه رو اگر حل کردید، عقب نشینی کردید، قضیه حقوق بشر پیش میاد. قضیه حقوق بشر اگر حل و فصل کردید، گفتید خیلی خوب، ما طبق معیارهای شما عمل میکنیم در حقوق بشر. قضیه دخالت دین در دستگاه دولتی مگه ول میکنه شما رو؟ É muito interessante essa análise feita pelo diretor da FEPAL sobre as relações Brasil-Irã versus relações comerciais Brasil-Israel. Veja, nós não estamos falando de Israel. Israel é um poodle que mostrou que não suporta os mísseis iranianos. É bom nós lembrarmos que esse é um ataque a um país BRICS. Um país BRICS que tem um PIB, pela paridade do poder de compra, de 1,7 trilhão de dólares. Ou seja, aproximadamente 4 vezes o PIB de fato existente de Israel. Os países da região integram uma coalização de países que declara o Oriente Médio uma zona livre de armas nucleares. Sabe qual é o único país que não assina? Claro, pergunta retórica. Israel. Desde que o Trump se retira do acordo assinado em 2015 e passa a impor ilegalmente aquilo que é chamado de sanções, mas tecnicamente não são sanções, são embargos estadunidenses que ele quer impor aos outros países, ele prejudicou o comércio do Brasil com o Irã. O comércio do Brasil com o Irã, no ano passado, ele deu um superávit para o Brasil de 2 bilhões 992 milhões de dólares. Ou seja, 3 bilhões de dólares. Detalhe. Na verdade, não foi de 3 bilhões de dólares, o equivalente a 0,9% das nossas exportações. Ele foi de assustadores, gigantescos, 8 bilhões de dólares. Por quê? Porque o Brasil, em virtude do boicote estadunidense, em virtude dos Estados Unidos impedirem as transações comerciais e bancárias livres do Irã, ele precisa importar e exportar por países terceiros, mediadores. E 5 bilhões deste comércio com o Brasil foram realizados nestes termos. Ou seja, o Irã
deu um superávit no ano passado de aproximadamente 8 bilhões de dólares para o Brasil. Veja o tamanho disso. Isso fez com que o Irã responda por praticamente 2% das exportações brasileiras no ano passado. E sabe quanto representa o nosso comércio com Israel? Apenas 0,2%. E eles nos deram, nesses primeiros 5 meses, 308 milhões e 900 mil dólares de déficit, e no ano passado totalizou 425 milhões e 700 mil dólares de déficit, e esta é uma realidade que se repete há 9 anos consecutivos. Israel representa apenas 0,2% das nossas exportações, dá déficit, e sabe o que a gente importa de Israel? Quase 40% de adubo e fertilizante, que qualquer subsidiária da Petrobras produz em 2 segundos se decidir produzir. Quer dizer, o nosso comércio com Israel é absolutamente desnecessário, as nossas relações com Israel são desnecessárias, e a política de Israel para o Irã com os Estados Unidos dá prejuízo ao Brasil, prejudica o comércio com o Brasil, do Brasil com o Irã, e é o país que mais importa milho do Brasil, e um país que dá 8 bilhões de superávit. É inaceitável. صحبت مذاکرات شد. من داخل بین الهلالین یک تذکری به طرف مقابل بدم. طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوه‌گویی نکنن. اینی که بگن ما به ایران اجازه غنیسازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه. البته در یک مناسبت دیگری به ملت ایران توضیح خواهم داد که علت این که اینها رو غنیسازی تکیه میکنن چیه؟ چرا اینقدر طرفهای غربی و آمریکایی و دیگران اصرار دارن که باید در ایران غنیسازی نباشه؟ این حالا انشالله در یک مناسبت دیگری باز میکنم برای ملت ایران که بدانن طرف نیتش چیه. سعی میشود مسائل مربوط به فلسطین به فراموشی سپرده. نباید اجازه بدن ملت‌های مسلمان، نباید اجازه بدن با شایعه‌های گوناگون، با حرف‌های گوناگون، با پیش آوردن مسائل جدید، حرف‌های جدید بی ربط، بی معنی، سعی میکنن ذهن‌ها رو از مسئله فلسطین منصرف کنن. ذهن‌ها نباید از مسئله فلسطین منصرف بشه. جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه، در فلسطین انجام میدهد چیزی نیست که قابل صرف نظر کردن باشه. همه دنیا باید در مقابلش بایستن. جانم شهید بشم. شما اول بزرگ بشید، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونید و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین. یه 80-90 سالم عمر کنید بعدم شهید بشین.